Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bênção de Deus poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para a gravação de mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, queridos, a lição de número 6, que tem por título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Fique conosco, uma excelente lição, irmãos. Eu convido todos a participarem até o final. O texto áureo para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18, aonde está escrito: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. A verdade prática diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. A leitura bíblica em classe para essa lição está no livro do Gênesis, capítulo 2, dos versículos 18 ao 24. E diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Os objetivos dessa lição, irmãos, primeiro, abordar a família como um projeto especial de Deus, elencar os fundamentos da família cristã, esclarecer as sutilezas da nova configuração familiar e apontar os princípios bíblicos para uma família sólida. Para nós começarmos, irmãos, essa lição, aliás, antes de começar, cabe-nos uma pequena motivação. Lembrar aos irmãos que a época que nós vivemos é uma época extremamente desafiadora, por vários motivos, né, irmão? Desafiadora em vários sentidos. Nesse caso de hoje, eu quero citar as ideologias que estão promovendo a cada dia a normalização, ou seja, um movimento que tem por objetivo tornar normal a configuração, digamos assim, novas configurações familiares, que de nada tem a ver com o propósito original de Deus para as famílias. A grande questão de todos nós é, como cristãos, de que forma nós devemos nos comportar diante dessas novas modalidades de união que surgem e de uma forma sutil, né, irmãos? Elas vão querer ganhar espaço e invadir, digamos assim, a nossa mente e, consequentemente, o nosso ambiente cristão para tentar aparecer como se fosse uma coisa normal em nosso meio. Então, nessa lição, quero mostrar aos irmãos, primeiro, que a família é um projeto de Deus e que existem, irmãos, valores fundamentais sobre os quais a família cristã está edificada, não é? Família cristã não é algo que não tem base.
existem valores que fundamentam, né, a família. Aqui, irmãos, eu quero tratar com os irmãos também, além de mostrar os valores fundamentais, mostrar também os perigos que rondam a família cristã. Então, algumas práticas antigas, como, por exemplo, a infidelidade conjugal, né? Alguns modelos alternativos de construção familiar, são alguns perigos sutis que demandam a nossa atenção. Então, há uma narrativa que faz passar, por exemplo, a infidelidade conjugal como algo extremamente natural e normal, né, irmãos? Mudou-se o rótulo, digamos assim, em relação ao adultério propriamente dito. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero, né? E se é mortífero, é extremamente perigoso a todos nós, né? Por outro lado, irmãos, os pais eles devem ter muito cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade. Então, eu quero mostrar os irmãos algumas definições bíblicas, né, do que é a família e de acordo a família, que eu digo, de acordo com o propósito original de Deus e algumas atitudes necessárias que nós devemos tomar, né, para proteger a família tradicional conforme ela aparece na palavra de Deus. Para começar, algumas definições. Primeiro, o termo ideologia e segundo, a palavra família. Então, por ideologia, irmãos, a palavra ideologia, ela é composta por dois vocábulos gregos, eidos, né, que significa ideia, e logia no sentido de raciocínio. Então, a ideologia significa qualquer conjunto de ideias, né, que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individualmente ou seja no sentido coletivo, no caso em sociedade. Então, vou repetir para os irmãos que a ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, né? Seja o indivíduo, né? Ou seja, de forma individual, ou o coletivo, ou seja, em sociedade. Num sentido mais amplo, irmãos, ideologia se apresenta como aquilo que seria ou é ideal, tá certo? Então, aquilo que seria o que é ideal para determinado grupo. Digamos que, num sentido mais amplo, a grosso modo, a palavra ideologia ela denota visão de mundo ou cosmovisão, né? E encerra um conjunto de pensamentos e doutrinas que são colocadas de alguma maneira como padrão ideal a ser seguido, tá certo? O lexicógrafo Antônio Rosses, né, ele define a palavra ideologia como a ciência que tem por objetivo o estudo de ideias, né? Ideologia tem por objetivo o estudo de ideias, as quais refletem, racionalizam e defendem os interesses institucionais, sejam esses interesses morais, religiosos, políticos ou econômicos, né? Então, aqui, uma visão ampla do que vem a ser aí a palavra ideologia. Também, irmãos, nós podemos analisar a questão da fé, ou da família, né? A questão da fé no sentido de família. A nossa confissão de fé, ela afirma o seguinte, que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filho. Então, quando houver, né, sendo composto de pai, mãe e filho, quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente, em Gênesis 2:24, portanto,
deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Né? Então, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e os fez macho e fêmea, conforme Gênesis 1 e 27, onde diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, demonstrando aqui, deixando bem claro a conformação que heterossexual, tá certo? Então, a diferenciação dos sexos visa a complementariedade mútua na união conjugal. Essa complementariedade mútua necessária à formação do casal e à procriação. Então, nós reconhecemos preservada a família quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecem sob os cuidados de parentes próximos, né, irmãos? E nós também rejeitamos o comportamento pecaminoso da homossexualidade pelo fato de ser condenada por Deus nas Escrituras, bem como, irmão, qualquer configuração social que se denomine família, cuja existência se fundamente em prática, união ou qualquer conduta que atente contra a monogamia e a heterossexualidade, né, consoante o modelo estabelecido pelo Criador e ensinado por Jesus. Então, nós cremos, não é, no modelo e defendemos o modelo familiar, né, irmãos, monogâmico e heterossexual, tá certo? Lembrando aos irmãos que eu estou falando da homossexualidade, que é algo que nós rejeitamos, comportamento rejeitado por também ser rejeitado nas Sagradas Escrituras. Irmãos, o livro do Gênesis, não é? Além de trazer para nós o início de várias coisas, dentre elas, ele traz o início da família. Então, aqui, nós podemos analisar algumas considerações sobre a origem da família, ou o início da família. Primeiro, é que Deus fez o homem e a mulher. Nesse sentido, preste bem atenção que a Bíblia ela é muito clara e não deixa dúvida quando ela diz que tanto o homem quanto a mulher foram feitos por Deus, né? Que ambos têm a imagem e semelhança de Deus, né? Homem e mulher, e que a ambos foi dada a mesma ordem em relação à terra, né? E sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, irmãos, Deus fez o homem, foi Deus que fez. Deus fez o homem e a mulher, né, irmãos? Deus os fez assim, tá certo? Então, Deus abençoou o casal, né? A segunda consideração acerca do início da família é que Deus abençoou, os casou e ordenou que eles se multiplicassem, tá certo? Então, ao criar a mulher, Deus trouxe a mulher até Adão e fez o primeiro casamento da história, conforme está registrado em Gênesis 2, do 22 ao 24. Né? Está lá o casamento completo. Homem e mulher são agora unidos. Primeiro voto do casamento está registrado lá, quando Adão disse: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então você observa, irmãos, que o casamento é uma criação de Deus, tá certo? Também no livro do Gênesis, nós observamos a maneira como Deus abençoou o primeiro casal. Então, o verbo, a palavra abençoou, né? Ela é proveniente do verbo abençoar, que no hebraico é beraca, que significa ato de conceder verbalmente boas coisas. Então, foi Deus quem concedeu
verbalmente boas coisas, não é? Ao casamento entre Adão e Eva. Então, essa bênção, irmão, sobre o casal, significa o seguinte: Deus voltar inteiramente o seu rosto de modo favorável para o beneficiário. Né? Nesse caso, o beneficiário foram o homem e a mulher, quando se casaram. Então, Deus os abençoou, Deus casou primeiro o casal, e Deus ordenou que eles se multiplicassem. Você lê Gênesis 1 e 28, está escrito lá: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Não é? Então, a ordem é muito clara: frutificai e multiplicai-vos, não é? Encher a terra e sujeitai-a, não é? Foi ordem de Deus na origem da família. Também, irmãos, cabe-nos levar em consideração as distinções entre o homem e a mulher. Então, além, queridos, das diferenças genéticas, fisiológicas e emocionais, existem também, irmãos, distinções, ou seja, diferença de papel, não é? E diferença funcional entre o homem e a mulher. E essas diferenças, elas foram estabelecidas pelo próprio Deus. Deus estabeleceu no casamento que o homem ele fosse a cabeça, não é, da relação. Então, a confirmação específica pelo Senhor da liderança de Adão se pode ver claramente em alguns fatos, em alguns momentos. Por exemplo, o homem ter sido feito primeiro. Então, confirma o quê? A atribuição da liderança da família, né, irmãos, ao homem. Então, o homem foi feito primeiro. Segundo, foi dada ao homem a tarefa de lavrar a terra, ou seja, foi dada a responsabilidade, né, de plantar, de cuidar da terra, também de nomear animais. Né? Ele próprio, o próprio homem, ele nomeou a esposa, essa será chamada varoa. Não é? Você observa que após o pecado, quem foi chamado à responsabilidade quanto ao pecado foi o homem. Né? Então, a ordem de autoridade no lar e na igreja está baseada no fato e ordem da criação. Então, você observa que a responsabilidade dada por Deus na criação, no ato da criação, ele elas respingam, né, irmãos, na constituição familiar, tá certo? Então, nós devemos observar muito bem isso quando estamos analisando as distinções entre homem e mulher. No que diz respeito à mulher, a Bíblia Sagrada destaca de forma bem clara que a mulher foi criada por causa do homem. Não é? 1 aos Coríntios, capítulo 11, está escrito assim, ó. Vou ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Não é? Está escrito muito claro na Bíblia Sagrada. Então, o propósito de Deus ao criar a mulher era que, por meio dela, primeiro, o homem tivesse companhia, não é? Não é bom que o homem esteja só. Então, primeiro foi proporcionar companhia ao homem. Segundo, ajudá-lo em suas tarefas. Não é, irmão? Gênesis 1 e 28, né? Está escrito na palavra de Deus o seguinte, ó. Está escrito: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse:
frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, Deus criou a mulher claramente para ajudar o homem em suas tarefas. E terceiro, para que a mulher gerasse filhos. No mesmo capítulo, 27 e 28, Deus diz, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, o livro dos Provérbios descreve a mulher virtuosa como uma dona de casa inteligente, sob a autoridade de seu marido. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles também ensinam que a mulher deve recorrer à liderança do marido em submissão e exigem do marido amor sacrificial e respeito para com a sua esposa. Os irmãos lembram disso aí, não é? Vós, esposa, tem as recomendações para as mulheres, está lá em Efésios capítulo 5, tá certo? Efésios capítulo 5, versículo de número 22. Está escrito assim, ó: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, né? E também, irmãos, em relação ao marido, o amor sacrificial e respeito para com a sua esposa. Está lá em Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, os indivíduos que abandonam de modo claro e específico os papéis conforme estabelecidos por Deus para cada sexo, eles tiveram resultados, digamos, desastrosos, né? Que culminaram na ruína da família. Então, igualdade, distinção, complementariedade e submissão precisam ser mantidas em equilíbrio extremamente delicado, não é? Logicamente, observando os princípios da palavra de Deus para ele. Terceiro, irmãos, vamos analisar a família como um projeto de Deus. Então, primeiro, que a família, nós até já falamos, mas eu quero reforçar um pouco para os irmãos, que a família não foi criada pelos homens, tá certo? A família não foi o homem que criou, foi Deus que criou. Então, a família é criação de Deus, tá certo? Isso a gente deve ter bem fixado em nossa memória. A família é criação de Deus. Então, quando Jesus foi consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, ele foi muito claro na resposta que ele deu. E lembre-se que nós estudamos no trimestre passado que Jesus, em sua resposta, ele vai buscar o sentido original das coisas. Então, ele diz assim, quando ele foi questionado acerca do divórcio, ele diz, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então, você observa que ele está afirmando, quando ele diz que ninguém separe o que Deus havia juntado, ele se refere à constituição familiar, tá certo? Com essa fala, Jesus, ele deixa muito claro e não abre espaço para dúvida que a família é uma instituição divina, não é? Foi Deus quem criou, né? Então, isso nos mostra a importância, irmãos, que a família tem no projeto de Deus para com a humanidade, não é? E para com todos nós. Então, Deus tem um projeto para a humanidade. E dentro desse projeto, Deus inclui claramente a família. Não é, irmãos? Ele tem um plano para a igreja. E nele, Deus também inclui o quê? A família. Tá certo? Então, Deus também, ele inclui nesse plano a família. Então, primeiro, devemos guardar em nosso coração que a família é uma instituição divina. Também, a família é a célula máter da sociedade. Então, socialmente falando, a família, nós já falamos aqui, foi a primeira instituição a ser estabelecida.
e ela foi estabelecida por Deus. Então, nós podemos dizer com isso que a família é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Né? A família está na base, em cima da base se constrói a sociedade. Você observa que uma casa sem base, né? Você pode pegar a edificação mais simples que vier à sua mente. Né? Uma casinha de boneca feita no chão sem base, quando vier os desafios, como, por exemplo, os fenômenos da natureza, ela não vai se sustentar de pé. Então, a sociedade não se sustenta se não tiver na base dela a família, tá certo? Então, não poderia haver sociedade, irmãos, nem vida social sem a existência da família. Isso aqui é algo de extrema importância, tá certo? Para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. E aqui cabe dizer, irmãos, que qualquer fenômeno social, ou seja, qualquer acontecimento que não levar em consideração que a família é a base da sociedade, por nós, esse fenômeno social deve ser rejeitado. Ele não tem base bíblica. Algumas pessoas perguntam às vezes, pastor, como aprender a Bíblia toda? Aprenda os fundamentos. Primeiro, aprenda os fundamentos, os princípios. Tá certo? Então, a Bíblia ela tem os seus princípios. Por exemplo, eu vou ensinar você a pensar conforme a Bíblia. Vamos lá. A Bíblia fala do princípio, vamos supor, vou citar dois princípios. Princípio da licitude e da conveniência. Tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Então, são duas perguntas que nós devemos fazer. Primeiro, se é lícito. Mesmo sendo lícito, nós devemos perguntar. Mesmo sendo lícito, convém que eu faça? Então, se as duas respostas forem alternativas, ou afirmativas, me perdoe, a gente faz, senão não faz. O segundo princípio dos dois que eu quero citar, tem vários outros que eu poderia citar para os irmãos, mas não vem ao caso agora, apenas a título de enriquecimento da aula, é o princípio da glorificação a Deus. Portanto, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Irmão, veja que coisa maravilhosa, que princípio maravilhoso. É o princípio da glória de Deus. Então, dentro aqui do assunto da família, nós temos como base, não é, dos fenômenos sociais e da própria sociedade a família. Então, qualquer consideração, doutrina, definição, comentário, seja lá o que for, que não leve em consideração a família como a base da sociedade, deve ser rejeitado pela gente. Então, não há dúvida alguma, irmãos, de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais que nós vivenciamos, não é? Que nós presenciamos no nosso cotidiano. O que é? As pessoas querem tirar a família da base. Então, isso gera problemas terríveis. Problemas para homens, problemas para mulheres, problema para crianças, não é? No caso, problema para maridos, esposas e principalmente para filhos, né, irmão? Que coisa terrível. Então, alguns fundamentos da família cristã. Preste bem atenção. Alguns fundamentos. Primeiro, o casamento bíblico, o plano original de Deus para o casamento é que o casamento ele fosse monogâmico e heterossexual. Preste bem atenção a esses casos aí. Não é? No Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Ou seja, o indivíduo só pode ter um cônjuge. Não é, irmãos? Nós não acreditamos na poligamia. A poligamia que era praticada no mundo antigo. Inclusive, está registrado
em algumas contextualizações do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, irmãos, o princípio da monogamia, ele não era apenas ensinado, ele também era exigido. Lembre-se que Jesus ele afirmou de forma bem categórica: o que Deus uniu não separe o homem. Tá certo? 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo de número 2, está escrito: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para o ensino. Não é? Vou repetir: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, ou seja, a exigência da monogamia. Então, no nosso caso, a poligamia deve ser rejeitada, né, irmãos? Principalmente porque qual o principal argumento para nós rejeitarmos a poligamia? O principal argumento é que, irmãos, a poligamia é uma forma distorcida e pervertida de construção familiar e não contém base bíblica, né? Muito pelo contrário, é rejeitado pela Bíblia Sagrada. Então, o nosso casamento deve ser monogâmico, ou seja, o indivíduo só pode ter um cônjuge, tá certo? Da mesma maneira, irmãos, casamento bíblico, ele também é heterossexual, tá certo? Isto é, casamento bíblico, ele é constituído por um homem e por uma mulher, tá certo? Ele é constituído por um homem e por uma mulher. Então, lembre-se que quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e de fêmea. Por isso, Jesus repetiu em Mateus 19:4. Ele disse que Deus criou homem e mulher. Isso aqui deixa bem claro a todos nós, né, irmãos, que o gênero ele é baseado no sexo biológico, tá certo? Não há um terceiro sexo, não existe isso. Biblicamente falando, irmão, casamento ele deve e precisa ser heterossexual. Senão nós não cumprimos aqueles objetivos que nós falamos no item anterior, né? O casamento ele deve ser constituído por um macho e por uma fêmea, ou seja, um homem e uma mulher. E lembrando que cada um ele possui responsabilidades ou atribuições específicas dentro do contexto familiar. Segundo, o casamento também é indissolúvel e confessional. Preste bem atenção, irmãos. Outro princípio bíblico para o casamento é que ele é indissolúvel. Jesus deixa bem claro que Deus ajuntou, não separe o homem. Casamento bíblico, ele é constituído para durar, tá certo, irmãos? Para durar. Então, nós já falamos aqui, na lição passada, inclusive, quando falamos acerca do divórcio, né? Nós falamos que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, né? Que no caso o adultério como cláusula de exceção, tá certo? Como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Jesus não mandou ninguém acabar casamento, tá certo? O que a Bíblia Sagrada deixa bem claro em seu contexto é a possibilidade da reconciliação através do perdão por parte do cônjuge que foi traído, né, irmãos? Que isso faz com que o casamento obedeça ao propósito original, osso dos ossos, carne da carne, tá certo? E ainda lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele trata acerca da questão do abandono por parte do cônjuge não crente, não é? Quando há casamento entre um crente e um cônjuge não crente. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa o cônjuge... essa situação, aliás, deixaria
o cônjuge abandonado não sujeito à servidão, não é? Ou seja, ele poderia contrair um novo casamento nesse caso. Casamento, irmãos, no sentido geral da Bíblia Sagrada, ele deve ser visto como algo indissolúvel. Outro princípio que nós devemos observar com muita seriedade é que o casamento o casamento cristão deve ser também confessional, né? Então a Escritura ela deixa muito claro em 2 Coríntios 6 e 14 que não deve haver união entre crente e incrédulo, né? 2 Coríntios, capítulo de número 6, né? 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: não vos prendais a um jugo desiguais como os infiéis. Né, irmãos? Olha só. Não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis. Não é porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Né? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, a Bíblia deixa bem claro que não pode haver jugo desigual. Outra coisa que nós devemos tomar cuidado nesse contexto é o jugo semidesigual. Por quê? Porque, às vezes, tem o casamento entre cristãos, entre crentes, só que de confissões diferentes. E isso respinga dentro da família. Isso traz consequências na constituição familiar. Tá certo? Por exemplo, um pentecostal com um tradicional. Em algum momento, não é, alguém vai querer ter razão nessa história. Então, é algo muito sério que nós devemos tomar muito cuidado. O jugo desigual e o jugo semidesigual também, tá certo? Devemos buscar a igualdade, não é, irmãos? Devemos buscar a igualdade. Agora, preste atenção acerca da sutileza da nova configuração familiar. Primeiro, aonde vem a sutileza? Sutileza vem na pressão social, não é? A pressão social, midiática, intelectual, acerca da nova configuração familiar. Você observa que, no que diz respeito a casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2011, né, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância jurídica do país, do Brasil, no caso, ela reconhece a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Por que ele toma essa decisão? Porque não havia nem existe lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre essa questão. Então, o Supremo Tribunal Federal foi lá e tomou a decisão. Então, como o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da justiça brasileira, isso vai criando o efeito cascata. As instâncias menores elas vão tomando por base a decisão da maior instância. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, ele determina também, em outubro também 2011, que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos. Ou seja, né, para evitar que os cartórios não reconhecessem o casamento, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele publica uma resolução que regulamenta os trâmites do casamento. E ele proíbe também que os cartórios, não é, se recusem a celebrar casamento civil ou mesmo converter a união estável em casamento no caso de pessoas do mesmo sexo. Então, essa nova configuração familiar, digamos assim, que foi atribuída pela justiça brasileira, ela provoca reações entre os cristãos, principalmente entre os evangélicos. E aí nós devemos tomar cuidado, irmãos, para nós não termos em nenhum momento essa questão como uma questão normal, porque não é. Nós entendemos, não é? E eu tenho falado até agora sobre isso,
nós entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme está escrito na palavra de Deus, e não entre pessoas do mesmo sexo. Agora, por que nós entendemos assim, irmão? Só para também enriquecer um pouco a aula, para a gente não ser acusado, né, pedrejado, criar polêmica. Não. Nós entendemos dessa maneira porque a nossa regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada, ela ensina dessa maneira. Mas, pastor, eles não têm como regra de fé e prática a Bíblia. Problema deles, mas nós temos. Né, irmãos? Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Então, a Bíblia é o casamento ou a constituição familiar que está na contextualização bíblica desde o princípio, inclusive em conformidade com o projeto original de Deus para com a família, é a união entre homem e mulher, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou, né, irmão? Ele deixa bem claro que no princípio Deus fez macho e fêmea, homem e mulher, tá certo? Então, a segunda sutileza que eu quero citar é a sexualidade não binária. O que é isso? Uma pessoa não binária é aquela que diz que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Uma pessoa desse tipo, não binária, acredita, irmãos, que a expressão gênero não se limita ao sexo masculino e feminino, tá certo? Uma pessoa não binária, ela pode achar que não é homem ou mulher. Nesse caso, ela teria uma ausência de gênero, né? Ou ainda pode achar que é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que significa que, mesmo tendo órgão genital de determinado sexo, esse tipo de pessoa não se reconhece dentro do gênero conforme o seu órgão genital. Né, irmãos? É muito claro que isso contradiz a expressão da sexualidade conforme a Bíblia Sagrada. Né, irmãos? Além de ser uma negação às leis biológicas que definem o sexo masculino e feminino. Não é? O principal motivo é que contradiz a expressão da sexualidade conforme revelado na Bíblia. E nós devemos prestar muita atenção e ter muito cuidado com isso, para não aceitarmos determinados tipos de coisa no nosso meio como sendo uma coisa normal. Porque, biblicamente falando, não é. Eu posso destacar aqui, irmãos, algumas ideologias contrárias à família, tá certo? Então, nós sabemos, já não é novidade, não é? Quanto ataque não tem surgido, né, irmãos, contra a família como instituição divina. Esse ataque, a palavra ataque, ela refere-se a todo investimento de Satanás de várias maneiras, por meio da educação, do sistema político, da sociedade com Deus, sem Deus, tá certo? Sociedade sem Deus, que tem como propósito que destruir a família através de ideologias anticristãs. Vejamos algumas delas. Primeiro, a banalização do divórcio, que foi nosso tema há 2 lições atrás. Preste atenção, irmãos, como é terrível isso, levando em consideração que a mídia ela tem dado grande incentivo à prática do divórcio, não é? E ela tenta impor o divórcio como uma coisa comum na sociedade. É assim, irmãos, o casamento, ele, para a sociedade moderna, ele, antes de ser convertido em casamento, é oferecida a modalidade da união estável, né? Ou seja, o casamento de forma contratual, aonde nesse contrato já está previsto uma cláusula de divórcio, uma cláusula que leva em consideração que o casamento pode não dar certo. Irmãos, o casamento é a união entre duas pessoas de sexo diferente, não só sexo diferente, né, irmãos? Estrutura emocional diferente,
formação social diferente, formação intelectual diferente. Embora os dois possam ter a mesma profissão, mas um tem uma especialidade e outro tem outra. E mesmo que tenham a mesma especialidade, um se dedica mais a determinado assunto e outro a outro. Então, o casamento é a união de duas pessoas diferentes, que se tornam a mesma pessoa. Agora, até haver o processo de se tornarem a mesma pessoa, elas vão passar por desafios. E os desafios precisam ser vencidos. Peguemos os nossos pais como exemplo. Não é? Pessoas com 50, 60 anos de casados, e você pergunta qual o segredo do casamento? Quantas lutas vocês não enfrentaram na vida? Faça essa pergunta para você ouvir metade dos desafios. Quantas vezes não tiveram que se perdoar os casais, não é, irmãos, para manterem-se casais? Então, o divórcio não pode ser visto como uma coisa comum. O princípio da indissolubilidade do casamento, ele está sendo quebrado, irmãos, em grande escala a cada ano. Isso evidencia o quê? Uma falta, primeiro, a falta de temor a Deus. Não é? O princípio da indissolubilidade, ele está se tornando uma coisa banal, ou seja, uma coisa sem sentido, uma coisa que tanto faz ter ou não. Isso é uma falta de temor a Deus, irmãos. É uma falta de Bíblia, de palavra de Deus e de intimidade com Deus. Né? Além também do verdadeiro amor e respeito que deve existir entre os casais. Então, a natureza indissolúvel do casamento é algo que está nos planos originais de Deus. Eu já tenho falado sobre isso. Jesus disse que esse registro bíblico ele fala da indissolubilidade do casamento. Jesus disse que somente a infidelidade pode legitimar o segundo casamento. Contrário disso, configura adultério. Tá certo? Novamente, eu vou destacar que Jesus nunca estimulou e encorajou o divórcio. Né, irmãos? O divórcio não deve ser a primeira opção no caso de infidelidade conjugal. Primeira opção no caso de infidelidade conjugal é o perdão, é o princípio do perdão que deve ser consideradíssimo por nós que somos crentes em Jesus, temente ao Deus que pode todas as coisas, tá certo? Segundo, a dessacralização do leito conjugal. Presta atenção, irmãos, que desde a queda, o sexo, né, e a sexualidade estão completamente deturbados. Né, irmãos? A mídia escrita, a mídia televisiva e, pasme, alguns ensinadores que se levantam no cenário nacional, eles estão ensinando, não é, de forma deturbada o ato conjugal com práticas impuras e inconvenientes. O lema dessas pessoas, irmãos, que nós devemos ter muito cuidado é: ora, dentro das quatro paredes vale tudo. Não é assim, irmãos, não é assim. Tenha muito cuidado. Talvez haja uma lição específica para nós falarmos sobre esse assunto. Agora, tudo, eu vou dizer aos irmãos, está previsto na Bíblia Sagrada. A Escritura nos mostra, irmãos, que o sexo foi criado por Deus com propósitos elevadíssimos, saudáveis, não é? E benéficos para o ser humano. E por isso, irmãos, reprova severamente práticas sexuais corrompidas, não é? Como, por exemplo, adultério, outras perversões, não é, irmãos? Que são próprias daquelas pessoas que não temem a Deus. Nós não precisamos disso, tá certo? Olha, Êxodo, me perdoe, capítulo 20, versículo de número 17. Está escrito assim, ó. Está escrito: não cobiçarás a casa do teu próximo,
não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, a advertência geral está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, onde diz: venerável seja entre todos o matrimônio e o leito sem máscula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Né, irmãos? Veja que é pesado isso aqui. Não é pesado, temos que ter cuidado. Né, irmão? Dentro das quatro paredes vale tudo? Não. Dentro das quatro paredes existe Deus. Lembre-se que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Tudo, inclusive o sexo, né? O leito conjugal, ele deve ser praticado com temor, extremo temor a Deus. Terceiro ponto é a secularização. Né? Em alguns lares, irmãos, a espiritualidade da família está entrando ou já entrou em profunda crise. O que se vê dentro das casas? Não é? Dentro dos lares? Frieza, mornidão espiritual. E isso impede que os membros eles tenham comunhão, principalmente com Deus. Isso dá, irmãos, qual é a consequência disso? Por que acontece isso? Vou lhe dizer. Acontece isso porque em alguns lares, não é? Em alguns lares já não se ora mais, já não se adora mais a Deus, tá certo? Já não se lê mais a Bíblia, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela mostra quais devem ser as nossas prioridades. Por exemplo, Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, como sendo marca, não é, dos que passaram de fato pelo novo nascimento. Colossenses 3:1 diz: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não é? Que coisa forte, né, irmãos? Que versículo forte para a gente meditar nessa importante lição. Uma outra coisa interessante, que será tema da próxima lição, inclusive, é quando fala da relativização. Então, na sociedade que nós vivemos, não é? Nesse mundo onde jaz o maligno, não é, irmãos? Não seria surpresa para a gente, não é surpresa para a gente, e não é difícil falar para as pessoas a inversão de valores, não é, que nós vivemos, a inversão dos valores e dos padrões morais. O que as famílias hoje, irmãos, são bombardeadas e destruídas. Agora, eu quero chamar a atenção para você de uma questão, é que as famílias são bombardeadas e destruídas através de escolhas próprias. Ninguém força as pessoas tomarem determinado tipo de escolha. Elas escolhem simplesmente porque querem. Por exemplo, irmãos, algumas famílias estão sendo destruídas por quem? Novelas, séries iníquas, tá certo? Produzidas por pessoas extremamente distanciadas dos valores da Bíblia Sagrada, publicações que zombam da palavra de Deus, não é, irmãos? Tome cuidado com isso. Então, a palavra de Deus, como regra de fé e prática do cristão, ela não admite posições relativistas no que diz respeito à moral e à ética familiar. O que são posições relativistas? O que é a relativização? A relativização diz que não há nada certo nem errado. Tudo é relativo. Tudo depende da sua opinião, da sua conveniência, da maneira como você interpreta as coisas. Você já ouviu falar sobre isso, com certeza. Já ouviu alguém falando sobre isso? Tome cuidado, isso é um perigo, né, irmãos? Já não mais vive eu, Cristo vive em mim. Eu já não ando mais em conformidade com as minhas vontades. Eu ando de acordo com
a palavra de Deus e da maneira como a palavra de Deus me ensina a andar, tá certo? Alguns princípios, irmãos, eu vou falar aqui. Lembre que princípio é a base, né? Eu falei no decorrer dessa aula que nós temos que aprender a observar os princípios. Então, eu vou falar para os irmãos alguns princípios, alguns poderia citar outros, digamos os principais, para uma família sólida. Primeiro princípio, o papel dos pais. Não não é novidade dizer o papel extremamente importante dos pais na base da formação familiar. Não é? Qual o significado disso? Está sobre os ombros dos pais a missão de transmitir valores bíblicos aos seus filhos. Não é? Então, a educação dos filhos, irmãos, deve tomar como princípios os valores que emanam da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não é? Os princípios de educação do filho nunca podem ser princípios mundanos, pautados e determinados por pessoas ou entidades que nada têm a ver com a Bíblia Sagrada, ou que não levam em consideração a Bíblia Sagrada. Não é? Então, todos os princípios que os pais transmitem aos filhos e trazem para dentro da sua casa, né, irmãos, são valores que levam em consideração a Bíblia. Então, a família atual, ela sofre, irmãos, uma crise de valores, não é? Ou seja, não se leva em consideração padrões da Bíblia. Então, de alguma maneira, os pais, eles falharam em transmitir ou incutir na formação dos filhos que aquilo que os definiria como verdadeiros cidadãos do céu. Então, nesse meio, aí, nessa contextualização, no meio dessa guerra cultural, não é? Aonde o objetivo é a desconstrução da identidade da família, eu quero dizer a você, irmão, que nós não podemos ser elementos neutros. Nós, como pais, devemos ser compromissados com a família e com a sociedade, na qual tem o dever moral de dar a conhecer aos filhos o que Deus estabeleceu como modelo para a família cristã. Tá certo? É papel dos pais, não é? E nós temos que lutar com isso. Outra coisa que deve se levar em consideração é o papel da igreja, né, irmãos? Tem coisas que são chavões e a gente tem que ter cuidado com os chavões. O termômetro é a Bíblia, a régua, a vara de medir é a Bíblia Sagrada. Se estiver de acordo com a Bíblia, a gente segue. Se não tiver, nós não temos parte com isso. Não é? Por exemplo, o que as pessoas dizem? Famílias fortes fazem igreja forte. O contrário, irmãos, não é? A pessoa cita essa frase como se fosse a máxima, como se fosse a única verdade. Não é. O contrário também é verdade. Família forte faz igreja forte. Agora, igreja forte também faz família forte, não é? Ou seja, é uma afirmação que os matemáticos chamam de diretamente proporcional, não é? Quando aumenta um lado, aumenta o outro na mesma proporção. Diminui um lado, diminui o outro, não é? A família é forte, a igreja vai ser forte. A igreja é forte, a família é forte. Se a igreja deixar de ser forte, a família vai deixar de ser forte. Não é? Se a família deixa de ser forte, a igreja deixa de ser forte. Então, são diretamente proporcionais. Ou seja, a igreja, irmãos, ela deve ser uma extensão familiar bem mais ampla, não é? Já que a igreja é constituída de várias famílias. Ou seja, a igreja precisa proporcionar espaços para que famílias doentes sejam curadas. Quantos casos nós já pegamos no discipulado ou nos departamentos de famílias de igreja? Famílias extremamente desestruturadas, não é? Que são estruturadas após virem à igreja. Então, a igreja também tem como missão curar a sociedade doente. Agora,
tem o outro lado, como eu já falei. Se a igreja for doente, for uma igreja não acolhedora, distante da sociedade, ora, essa igreja ela não está cumprindo a sua missão. Então, é preciso que se conserte alguma coisa nessa igreja. Então, a família cristã sadia, ela tem a igreja, né, irmão? Tem na igreja uma forte base espiritual. É para isso que nós nos reunimos em igreja, né, irmãos? Para fortalecer, para fundamentar as coisas. Então, a igreja faz parte de nossa vida. O significado maior disso tudo aí, irmãos, significado maior é que significa que uma família forte, ela faz parte de uma igreja forte, né? Então, é claro que em relação aos filhos, os filhos também devem ser criados nesse sentido, em igrejas fortes, não é, irmãos? Onde os valores cristãos são transmitidos. É a igreja ideal. A igreja ideal é aquela que leva em consideração, que dá o devido valor à palavra de Deus. E para terminar, eu quero trazer para os irmãos algumas formas de proteger a família das sutilezas de Satanás, tá certo? Então, uma coisa que nós não podemos evitar é que a nossa família sofra investida do diabo, tá certo? Nós estamos no mundo, e no mundo jaz o maligno. Agora, o que nós podemos fazer, que a nossa família vai sofrer investida, vai. Agora, o que nós podemos fazer é proteger a nossa família das ciladas astutas do diabo, não é? Agora, como nós podemos proteger a nossa família? Aí vem, irmãos, eu vou deixar para os irmãos 6 pontos. Primeiro, santificando o lar, tá certo? Trazendo a santificação para dentro do lar. Segundo, praticando o culto doméstico regularmente, não é? E aí, se você não sabe praticar, fazer um culto doméstico, é um culto. Oração, louvor, leitura da Bíblia, saudação e gratidão a Deus. É um culto. Então, praticando o culto doméstico com a família, não é, irmãos? Culto doméstico se faz com a família. Então, mantendo uma vida de oração e jejum, ou seja, consagração a Deus. Quer ver outra maneira de proteger a família contra as sutilezas de Satanás? Ensinando a palavra de Deus no lar. Aqui eu quero abrir um pequeno parêntese para eu não me prolongar na minha fala. Eu quero simplesmente deixar para vocês um exemplo de uma irmã anciã da igreja que me relatou ter lido a Bíblia mais de 70 vezes. Agora, eu disse a ela, como a senhora consegue? Ela disse assim, quem vai lá em casa vê uma Bíblia. O povo diz que não é para ter uma Bíblia aberta na estante, é coisa de religioso. Ela diz, na sala da minha casa tem uma Bíblia, na cozinha tem uma Bíblia aberta, nos quartos tem Bíblia, no banheiro tem Bíblia, em todo canto tem Bíblia. Né, irmãos? Interessante. Trazer a leitura e o ensino da palavra de Deus e de seus princípios para dentro da casa. Quinto, aliás, frequentando os cultos no templo, não é? A igreja sadia produz famílias sadias, não é, irmãos? Família está doente, não vou ao culto enquanto me curar, está errado. Família deve buscar a igreja. E, em último lugar, irmãos, vigiando em todo o tempo, né? A vigilância também aqui é algo fundamental para nós protegermos a nossa família contra as sutilezas, os ardis do adversário. E aí eu concluo, né, irmãos, mostrando aos irmãos, lembrando que as famílias estão e não tem como a gente evitar que elas estejam sob ataque. Agora, lembre-se que os desvios contra a família, os ataques contra a família, eles são sutis. E o objetivo deles é desconstruir o projeto original do sentido da família. Então, é coisa do tipo, práticas como adultério, né? Elas são vendidas para as famílias como se fosse algo normal. E até mesmo, irmão, algo necessário. Algumas pessoas vendem o adultério, praticam
como forma de turbinar o relacionamento. Já pensou? Tornar o relacionamento melhor. Irmão, isso não passa de laço do diabo, engodo do inferno contra as famílias, não é, irmãos? Então, nesse cenário de desconstrução familiar, os pais, principalmente, têm que ter o cuidado de firmar e incultar, né, ensinar aos filhos os valores da fé, tá certo, irmãos? Da mesma maneira, e uma vez que foi entregue aos santos. Então, a Bíblia Sagrada, ela não somente fala da criação da família, mas também destaca os papéis de cada membro, não é, que compõe, os papéis que cada membro deve exercer, tá certo, para que a família permaneça unida e espiritualmente firme diante dos ataques de Satanás, né, irmãos? Devemos, na verdade, seguir, cumprir a palavra de Deus em todo o tempo, né, a despeito de todas as mudanças ocorridas na sociedade, mas a nossa prioridade é a palavra de Deus, se quisermos alcançar a bênção do céu. Para terminar, no Salmo da Família, que é o Salmos 128, verso 4, diz: Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que lição maravilhosa, né, irmãos? Que lição extraordinária, que lição apropriada para os dias que nós vivemos, não é? Que Deus abençoe a sua vida. Anote ali as palavras que você ficou com dúvida, as referências, tá certo? Alguma coisa que você não entendeu, pesquise, veja o significado nos dicionários. É importante olhar o significado bíblico também. A gente olha sempre o significado nos dicionários seculares, mas a gente também observa o significado bíblico das coisas, tá certo? Observe o contexto bíblico, anote suas colocações e suas dúvidas e leve para a aula na escola bíblica dominical, e eu tenho certeza que será uma bênção. Deus abençoe, queridos. Fiquem todos com Deus. Se Jesus não voltar e nos permitir, eu estarei aqui a próxima semana trazendo a pré-aula da lição de número 7. Paz do Senhor a todos!